proclamação da República. Eu creio que talvez eu possa ler para vocês um capítulo de A República Brasileira, de Deodoro Bolsonaro. Afinal de contas, foi a esquerda reflexiva que pediu esse livro. Foi feito, os capítulos foram feitos a partir da esquerda reflexiva. O terceiro capítulo fala sobre o Deodoro e o Dom Pedro. Era uma praxe de Deodoro da Fonseca se emperiquitar para sair de casa. Joias, medalhas de mérito e cordões não faltavam em sua farda impecável. O tempo que levava para pentear a barba não era pequeno. Isso sem contar a dedicação com que a perfumava. Para esse ritual, o marechal encomendava águas de cheiro dos lugares mais famosos. Ele imaginava que era um grande herói que iria sair do quarto cheirando a flores e impressionando mulheres. Perdera irmãos na Guerra do Paraguai e ele próprio atravessou os pântanos de modo impetuoso em uma campanha honrosa para os tempos, mas não para a história. De certo modo, a figura bufante que saía dos aposentos para exibir a farda tinha lá o seu valor. No último dia do Império, ele saiu como de costume e foi ter com Ouro Preto, chefe do gabinete ministerial. Deodoro questionou Ouro Preto sobre os boatos de que haveria reformas no exército. Em seguida, para justificar o rompante que viria, falou algumas palavras sobre sua bravura ao servir a pátria no Paraguai. O que não era mentira. E então, anunciou a dissolução do gabinete. Ele foi lá e dissolveu o gabinete. Era o primeiro passo para o Brasil entrar numa nova época e dispensar o imperador já doente. Ouro Preto, o ministro, chefe do gabinete, se limitou a ouvir Deodoro e, diante do militar que falava sobre sacrifícios na guerra, retrucou que também ele, Ouro Preto, ali, por ter de ouvir o marechal, passava por sacrifícios bem maiores. A conversa não foi adiante. Deodoro resolveu então organizar as atividades de alguns republicanos amigos, com Benjamin Constant à frente, de modo a realizar a primeira ordem, já como chefe do governo provisório. Uma ordem muito mais para agentes do Correio e boateiros da cidade do Rio de Janeiro do que para qualquer outra instância. Mas, não se pode mentir, o marechal disse esta ordem, solenemente: avisem o povo que a República está feita. Pode-se imaginar um país do tamanho do Brasil, com uma população tornada apática pela opressão da pacificação, levada adiante por Caxias, e com meios de comunicação ruins, ter de mudar de regime político a partir de um ato voluntário de militares do centro carioca? Caso não fôssemos um povo dedicado à fofoca, talvez até hoje estivéssemos vivendo em vários recantos, acreditando que o último baile da corte ainda não havia sido realizado. Mas, enfim,
A população acabou se inteirando da novidade de Deodoro, a república está feita, e lá fomos nós, todos republicanos, através do monarquista Deodoro da Fonseca, amigo do imperador. Fomos todos, enfim, rasgando a história rumo à ordem e ao progresso. Que se criasse um ambiente que não eliminasse o clima da corte. Que se arrumasse alguém para avisar o pessoal da igreja que eles não eram mais governo. Que alguém falasse com os cafeicultores que iria se dar um jeito na coisa toda. E que alguém continuasse a empurrar os pretos para os morros, de modo a não deixar as favelas pararem de crescer. Que se falasse aqui e ali sobre quão grande seria a nossa intelectualidade se Augusto Conte nos mantivesse afrancesados. Que se garantisse aos bancos ingleses que o nosso afrancesamento não iria comprometer pagamentos de dívida aos britânicos. E tudo isso tinha de sair da própria cabeça de Deodoro da Fonseca. Já imaginaram o problemão? Todavia, foi assim que as coisas se deram a partir de 15 de novembro de 1889. Logo no dia seguinte, tínhamos um gigantesco país montado sobre um sistema político cujo melhor nome seria a República do Mandonismo, governada efetivamente por donos de terra capazes de pagar suas milícias. Eram conhecidos por coronéis, e assim ficaram sendo o que já eram. Ficaram sendo o que já eram até pouco tempo. Dom Pedro II reagiu de maneira sonolenta ao golpe e à balbúrdia causada na corte nos momentos em que o governo provisório o chamava para o exílio. Interpretou tudo aquilo, durante todos os momentos, apenas como uma travessura dos meninos do exército. Chegou a perguntar para os mensageiros que iam e vinham algo como: o Deodoro, ele está metido nisso tudo, é? Quando responderam afirmativamente, retrucou: que maluco! Já fazia bom tempo que o imperador nem mais lia jornais e não governava, passando o dia interessado em descobertas científicas que ele próprio não podia entender. Uma resistência popular em favor do império poderia ter sido cogitada, caso a princesa Isabel, que realmente tinha apoio popular, alguma vez na vida tivesse levado em consideração que havia uma população no Brasil. O Conde D, seu marido, era mais prático. Tratou de pegar um bom dinheiro dos republicanos, de modo a pagar as contas da família no exterior, e apressou todos para que fossem para a embarcação que os levaria para a Europa. Ele foi o único que deixou uma carta dúbia. Ao contrário dos outros que lamentaram, mas aceitaram o destino e o exílio, o conde escreveu que serviria à pátria sob qualquer governo. Foram todos deportados. Quando a embarcação passou por Fernando de Noronha, última porção de terra brasileira, a família real e amigos tiveram uma ideia fantástica de soltar um pombo com a mensagem "Saudades do Brasil". Como crianças abobadas, eles amarraram a mensagem ao pombo e o soltaram com aplausos. O pombo subiu o que pôde. E quando chegou suando no ponto crítico, desceu como um bólido enfurecido em direção ao mar, morrendo afogado. Claro, era um pombo que estava no navio para ser comido e, portanto,
já tinha suas asas cortadas. A República Brasileira. Você não conhece ainda? Não pegou? Você vai se divertir muito, vai gostar, vai estudar, vai pegar gosto pela leitura. É do CEF Editorial. Pega na sua livraria, pega na Amazon ou outra sebo virtual. Ou peça direto para a editora. Daqui a pouco a gente volta.